e Dinamarca. Pelo Grupo C, Argentina e Polônia se enfrentam às 4 da tarde, quando também entram em campo Arábia Saudita e México. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Rafael Pio. 11h34, muito bom dia para você, sintonizado na CBN Campinas, começando o CBN Esportes Campinas desta quarta-feira, dia 30 de novembro, é a primeira edição, vamos juntos até o meio-dia, trazendo muita discussão, análise sobre a seleção brasileira e as informações de Guarani Ponte Preta, além do vôlei Renata. Deixa eu inverter um pouquinho hoje aqui a situação e você pode, claro, mandar a sua mensagem através do chat do YouTube. Estamos ao vivo no youtube.com/CBN Campinas e também no WhatsApp 19 991869070. E já dá bom dia para os meus amigos, porque vou colocar uma situação para os dois. Bom dia, Carlão de Freitas. Bom dia, Rafael Pio. Bom dia, ouvinte ligado no CBN Esportes, primeira edição. Eu quero ver o que o senhor vai me aprontar com esta mudança de protocolo. Coisa bem simples. O Júlio Nascimento caiu a conexão, então está voltando. Júlio Nascimento, bom dia, Julião. Ô Pio, bom dia pra você. Sabe aquele filme Eu, Robô, do Will Smith? Sim. Qualquer dia eu acho que a tecnologia vai se voltar contra mim. Eu tenho essa impressão que em algum momento isso vai acontecer, viu, Pio? Fisicamente, Júlio Nascimento tem uma semelhança com o Will Smith. Sim, mas eu acho que em relação a estilo, o Will Smith não chega nem aos pés de Júlio Nascimento. Não se compara. Não se compara. Quem tem amigo tem tudo, né? Tem tudo. É isso. A conta bancária também. Aí inverte, né? Com todo respeito a Julião, aí. Tem jeito. Bom, meus amigos, o nosso professor informou aos titulares o seguinte: vocês não vão jogar na sexta-feira. Então, seleção brasileira, provavelmente, óbvio que ainda a gente só vai ter essa certeza na entrevista coletiva do Tite, mas o Brasil vai com o time reserva enfrentar Camarões na próxima sexta-feira, às 4 da tarde, Brasil precisando de um empate para garantir o primeiro lugar no grupo matematicamente. Então vamos lá, a possível escalação da seleção brasileira, Carlão de Freitas e Júlio Nascimento. Ederson no gol. Daniel Alves na lateral direita. Alves. Porque Militão vai jogar na zaga. Mas eu acho que mesmo com o Militão está na frente, né? A maior prova disso é que ele foi o titular no último jogo. Mas eu acho que mesmo se o Militão estivesse, por exemplo, na reserva ainda, eu acho que o Daniel Alves poderia ser escalado. Foi uma convocação controversa e tal, mas... Já que foi... Por exemplo, nesta primeira fase, o Brasil não foi atacado. O Alisson não fez uma defesa. E o Daniel Alves, com a bola nos pés, ele tem mais bola que o Danilo e mais bola que o Éder Militão. Sim. Ele não tem a força desses atletas. Eu acho que num jogo contra ele tem mais. Portugal, contra o Uruguai, contra uma França, contra uma Holanda, sim, eu deixaria no banco. Mas esse amistoso de luxo contra Camarões, põe lá o cara do Tantan para ser o titular. Militão, Bremer e Alex Telles na lateral esquerda. Meio campo de Fabinho e Bruno Guimarães, Antony, Rodrigo e Gabriel Jesus, com Martinelli lá na frente. Carlão de Freitas. O anticlímax, né, do Gabriel Jesus está aí. Eu colocaria o Pedro. Carlão ama Gabriel Jesus. Não é que o Carlão ama. O Gabriel Jesus já teve todas as oportunidades do mundo, né, Pio? Já disputou Copa do Mundo, não fez gol. O ciclo dele pós-Rússia também não foi um ciclo legal.
vive um momento até importante com a camisa do Arsenal, um novo clube, né, novos ares. Mas já que levou o Pedro, e o Pedro nunca foi testado em jogo de um nível desse tamanho, né, de um pote de Copa do Mundo, coloca o Pedro. É jogo que não vai valer nada, a primeira colocação praticamente garantida. Coloca o Pedro lá, que vai Gabriel Jesus. O que você vai observar no Gabriel Jesus? Então ele é o anticlímax dessa seleção brasileira, por isso eu lamento a escalação dele. Pode até dar o hexa pra gente numa final. Mas hoje o Gabriel Jesus, pra mim, é um jogador que não acrescenta nada na seleção brasileira. Ô, Júlio, e com essa escalação, acho que... Bom, tô puxando aqui pela memória, mas acho que apenas Pedro e Everton Ribeiro, que provavelmente devem entrar no decorrer da partida, mas levando em consideração os 11 iniciais, e com o Bremer entrando e tal... Acho que só Pedro e Everton Ribeiro que ainda não teriam participado de parte do jogo, né? A gente tá excluindo o Everton por ser o terceiro goleiro. Isso, né? isso, exatamente. Não entra nessa discussão porque ele só seria utilizado ali numa eventualidade. Então, só os dois. Até acho que o Everton Ribeiro deve ser mais aproveitado em termos de minutos do que o Pedro, né, Pio? Porque o Everton Ribeiro é um candidato aí para essa posição também no meio campo, né? Essa função na ausência do Neymar, ele tem uma característica diferente, nós falamos isso ontem também. O Everton Ribeiro é um cara que carrega mais o piano, né? O Rodrigo e o Paquetá são jogadores que soltam mais a bola mais rapidamente. Eu gosto muito do Everton Ribeiro porque ele tem uma regularidade muito grande desde 2013, né? Que ele começou a brilhar no Cruzeiro. Então é um jogador que está sempre em alto nível, eu acho que deveria ser mais valorizado a nível de seleção brasileira. Mas eu acho coerente, viu, Pio? Eu acho coerente o Tite, ele tá sinalizando que ele quer seguir com essa formação e com essa ideia de jogo. O primeiro tempo contra a Suíça, ele mudou a formação e ele viu que não dá certo, né? Então, eu acho que o Rodrigo, nessa função do Neymar, que ele já executou no Real Madrid, com mais tempo, acho que o Tite vai poder analisar também o quanto que o Rodrigo pode oferecer. É a chance do Antony roubar a vaga do Rafinha. Se o Antony jogar bem e se destacar, ele vai receber mais atenção do Tite também, porque o Rafinha não vem atuando bem. Então, no geral, eu gosto dessa seleção. Acho que, apesar de Camarões ter a possibilidade de classificação, eu acho que, tecnicamente, o Brasil, mesmo com o time alternativo, é um time muito bom, né? A gente tá falando aí do Ederson, nossa, impressionante. que até fez uma temporada melhor do que a do Alisson, né? No clube, assim, individualmente falando, não em termos de seleção. Tem aí a questão do Daniel Alves, que é mais física do que técnica, mas nos demais jogadores, Pio, todos estão fazendo uma grande temporada em seus clubes, inclusive o Gabriel Jesus. Vou repetir: Ederson, Daniel Alves, Militão, Bremer e Alex Telles, Fabinho e Bruno Guimarães, Antony, Rodrigo, Gabriel Jesus e Martinelli. Esse time, Carlão de Freitas, seria a seleção titular de muitos países. Ah, sim. Com relação à qualidade, isso é inegável. É um time com jogadores que são destaques em seus clubes, né? É o próprio Gabriel Jesus, que hoje, pelo menos na minha ótica, é um cara que eu questiono Não, mas bastante. na minha também, Carlão. Mas é um jogador que faz até uma temporada aceitável, uma temporada diferente, né, em relação às últimas temporadas com a camisa do Manchester City. A qualidade é inegável. Eu me lembro em 2006, né, aquela baita seleção e os jogadores, apesar de craques, mas a maioria fora de forma, né? E quando o Parreira coloca aquele time reserva contra o Japão, foi um assombro. Juninho Pernambucano jogando muito, Robinho gastando a bola, Cicinho participando de gols. E quando os titulares voltaram para o emblemático jogo contra a França, né? Se bem que a França foi nas quartas. Primeiro a gente pegou Gana, né? Que o Brasil venceu por 3-0. Mas quando os titulares tiveram ali um adversário do mesmo nível, o Brasil sentiu que foi contra a França. Mas essa experiência com reservas, o treinador ganhou aquele... o problema que todo treinador gosta de ter. Os reservas deram conta do recado em 2006 e venceram bem a seleção japonesa. A gente espera aí que o filme se repita contra Camarões. Bom, hoje nós teremos a definição de mais 4 times nas oitavas. Tunísia e França, isso aí, barbada. Austrália e Dinamarca. A Austrália tem 3 pontos, a Dinamarca precisa vencer o jogo se quiser chegar às oitavas, Carlão.
Então, eu assisti Austrália e França e Dinamarca e França. Claro que contra a França é complicado você analisar estas duas equipes. Mas vamos ver, eu acho que eu vou mais pela tradição. Dinamarca ganhou o jogo? É. Dinamarca ganhou o jogo, Júlio Nascimento? Ontem eu errei os dois, hein? Apostei no Equador e apostei no Irã. Mas acho que a Dinamarca dessa vez vai me redimir aí nos palpites. Também tô achando. Agora, meus amigos, esses dois jogos que eu citei ao meio-dia. Às 4h. Polônia e Argentina, Arábia Saudita e México. Rapidamente, Polônia, se empatar, tá dentro. Argentina precisa vencer e se empatar, precisa torcer para o México vencer a Arábia Saudita por 1-0 apenas. É isso, saldo de gols -2 contra... por 2-0 ainda dá, 3-0, enfim. Agora, se a Arábia vencer e a Argentina... Se a Arábia vencer, ela entra, né? Porque se a Argentina empatar, ela entra. Se a Polônia vencer ou a Argentina vencer, ela também entra. A Arábia depende só dela, a Polônia e a Argentina dependem só dela. Que grupo, hein, Carlão de Freitas? A Argentina passa, Carlão? Tudo isso por causa da Argentina na primeira rodada, né? Que perdeu para a Arábia. Que perdeu para a Arábia. A Argentina não é confiável, viu, Pio? Não é confiável, mesmo contra o México, um jogo amarrado, um jogo complicado. E aí o Messi viu um espaço ali e soltou a perninha esquerda para fazer o gol e abriu, né, a marcha da contagem em favor dos hermanos. Mas eu tô achando que vamos curtir aí os últimos minutos de Messi na Copa do Mundo. A Argentina não é confiável. A Argentina não passa, Júlio Nascimento? Ô, louco, eu senti aí, eu acho que ele tá falando isso pra ele se confortar de algum jeito já. Eu não sei, não. Ô, Pio, a Polônia tem jogadores reconhecidos, Chesney, muito tempo de Arsenal, Lewandowski, melhor do mundo e tal. Mas eu não consigo achar o time da Polônia confiável, cara. Eu também. Como a Argentina também não é. Mas eu acho que no final das contas vai pesar a camisa. Acho que a Argentina vai acabar passando. E gostaria muito de ver a Arábia Saudita, porque mesmo quando no último jogo, a Arábia Saudita perdeu o pênalti, perdeu 3 grandes chances, ela teve volume de jogo, ela tá jogando bem. Então eu gostaria de ver esse time da Arábia Saudita passando aí pra próxima fase, viu? O problema é que se a Argentina vence... O empate da Arábia com o México não serve, né? Porque o saldo de gols dela é menor do que da Polônia. Ela chegaria aos mesmos 4 pontos. Então, se a Argentina vencer, a Arábia necessariamente precisa vencer o México, né? Eu não confio na Argentina, mas eu confio menos ainda na Polônia. Mas, sinceramente, é uma incógnita, né? Eu acho que em uma situação normal, talvez nós apostaríamos na Argentina com sobras. Vai vencer. O que aconteceu contra a Arábia foi um acidente de percurso. Mas a Argentina não tá bem. Não tá. E diferente dos últimos mundiais, a Argentina fez um pré-mundial aceitável, legal. O Scaloni conseguiu acertar o time, encontrou ali uma ideia de jogo, diferente da Argentina bagunçada de 18 com o Sampaoli, que o Messi era quase que o treinador, Mascherano também, virou uma bagunça generalizada. Dessa vez não, é uma Argentina organizada, mas tecnicamente, não sei, o time não vai. Agora, tem ele, né? Tem ele, o 10, o aí ET. É complicado. Rápido intervalo, porque essa conversa, se deixar, a gente vai até 1h da tarde. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Hora do vôlei.
Oferecimento Good Bom, super simples. Patriani na Norte e Sul, o melhor investimento de Campinas. Quem compara, compra Patriani. E o Minas volta às quadras hoje à noite para enfrentar o Apan Blumenau. Se a equipe vencer, retoma a liderança da Superliga Masculina de Vôlei, deixando ainda o Vôlei Renata na terceira colocação, passando inclusive o Sada Cruzeiro, que nesse momento é o atual líder da competição, mas com um jogo a mais. O Vôlei Renata volta às quadras na próxima sexta-feira, jogando no ginásio do Taquaral, às 7 horas da noite, no pós-jogo da Seleção Brasileira. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Trânsito. Thaís Azevedo com mais informações sobre o trânsito. Bom dia, Thaís. Muito bom dia para você, Rafa Pio. Bom dia mais uma vez aos ouvintes da CBN. Vamos começar falando para quem segue ali pela Avenida Moraes Salles, pela pista da direita, sentido Nova Campinas, tem trânsito carregado desde a Rua Lusitana até o Viaduto Laurão. Pela pista da esquerda, trânsito fluindo bem. No sentido oposto, sentido centro, tem excesso de veículos do Viaduto Laurão até a Rua Irmã Serafina. Pela Rua Irmã Serafina tem um trecho de obras ali pela pista da direita, mas por enquanto o motorista segue sem dificuldades. Pela Avenida Anchieta, lentidão pela pista da esquerda na chegada à Avenida Dona Libânia e pela pista da direita na chegada à Avenida Orozimbo Maia. Rafa. Obrigado, Thaís. Agora você não vai mais ficar no tédio assistindo a mesma coisa. Curta a programação de Sky pré-pago com recargas a partir de R$ 9,90. Ligue 3003-8522 e vem pra Sky. Bem rapidamente, uma informação aqui, o Pelé foi internado mais uma vez no Albert Einstein na última terça-feira, ontem, né? A informação surgiu hoje. Ele está com um quadro de inchaço generalizado e também foi constatada insuficiência cardíaca descompensada. O corpo clínico lá do Albert Einstein disse que tudo isso se deve também, Carlão, pelo fato de a quimioterapia não estar mais fazendo efeito. Então, uma situação bem ruim do Pelé, viu, Carlão? Justo agora, né? Copa então. Do Mundo. Meu Deus. Enfim, a gente torce, né, para que o Pelé se recupere. Júlio Nascimento e a macaquinha, depois de chapéu e mais chapéu e fábrica e tal, que não sei o que. Pelo menos alguma notícia boa, Júlio? O torcedor está nessa expectativa, né, Pio? E agora o mês de dezembro é o mês dos anúncios dos reforços, né? Então, o torcedor Ponte Pretano pode esperar aí que as primeiras contratações serão anunciadas nos próximos dias. Eu tenho duas boas notícias envolvendo o Leonaldo e o Felipe Amaral, né? A diretoria da Ponte conversou com esses dois jogadores, são jogadores valorizados, mas a tendência é que eles permaneçam na Ponte. No caso do Leonaldo, o América Mineiro foi um dos times que acabou consultando o jogador. Felipe Amaral foi observado por olheiros dos Estados Unidos, mas nenhuma proposta foi apresentada e a primeira conversa indica a permanência desses dois jogadores. Já no caso do Alisson,
O Alisson tem na mesa uma proposta do Atlético Paranaense. Recentemente o Internacional sondou o jogador, mas não apresentou nenhuma proposta. Então a Macaca está esperando nas próximas semanas se outro time vai apresentar interesse ou alguma proposta em relação ao Alisson, ou então se ele será negociado com o Atlético Paranaense. E aí tem um outro cenário. A Ponte pode apresentar uma contraproposta para o Furacão, que não chegou no valor da multa rescisória dele, né? A multa é de 30 milhões de reais, o valor na casa dos 10, 12 milhões de reais, então essa negociação com o Alisson deve também desenrolar aí nas próximas semanas. A Ponte tem perdido alguns volantes, né, Pio? Richelli rescindiu, Moisés Ribeiro saiu, Fraga está com futuro indefinido, e o Matheus Jesus pode receber uma nova chance, já que o Hélio dos Anjos gosta muito dele, então existe essa possibilidade aí da renovação do contrato agora que ele está livre depois de cumprir 10 meses de suspensão do doping. Bom, Carlão, mesmo o Felipe Amaral, óbvio que também, mas Léo Naldi, se ficar, é uma vitória para a Ponte. Sem dúvida, são jogadores valorizados. É claro que em termos de negócios, business, né, para a Ponte não é tão bom. A Ponte precisa se restabelecer financeiramente, precisa ficar saudável, senão não dá para tocar. Agora, dentro de campo, uma ótima notícia, né? Até porque a Ponte vai disputar um campeonato muito complicado e um campeonato que se encaixa com o perfil desses atletas. Campeonato aguerrido, campeonato truncado, e a Ponte vai precisar dessa juventude. Então, futebol business, uma notícia complicada. Agora, o futebol de verdade, futebol raiz, futebol dentro de campo, é uma notícia bem legal para a torcida da Ponte. Ah, Série A2, que não chega nunca. A gente já fala do Guarani. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. 11h57, Júlio Nascimento, Guarani é aquela história, ele olha no mercado, vê quem tá livre, porque tem bastante gente atrás daqueles que o Guarani também tem interesse, né, Julião? Exatamente, e uma negociação que tá... O Guarani tem alguns nomes já encaminhados, né, o goleiro Tony, o Lucão zagueiro, o Lucas Marques, 2 jogadores do CSA, o Derek e o Lima da Chapecoense, são jogadores aí que devem reforçar o Guarani. O Lucas Barcelos do CSA é um nome que agrada muito, viu, Pio? Mas o CSA tá segurando o jogador, inclusive, já chegou a rejeitar até uma proposta do Avaí. Então o Bugre tá buscando agora atacantes. Essa é a nova meta do Guarani, encontrar novos nomes para o ataque. E só uma informação sobre o Bidu, o Corinthians já dá o Bidu como um reforço certo. Agora é só alinhar o tempo de contrato, quanto vai pagar ao Guarani, qual será a divisão dos direitos econômicos. Tem inclusive a possibilidade do Guarani segurar aí uma porcentagem dos direitos econômicos do Bidu para os próximos anos, né, Peu?
Ah, sem dúvida nenhuma. E que pro Guarani financeiro... É aquela história, o Bidu é alguém que não dá pra segurar, Carlão. Não tinha como. Não só porque o Guarani precisa financeiramente de um desafogo, né, de um respiro, e também o Bidu, não sei se ele jogaria com tanto afinco com a camisa do Guarani, até porque ele retornou do Cruzeiro. A gente sabe que o Bidu tem condições de alçar voos mais altos. Então eu acho que vai ficar de bom tamanho para todo mundo. Bidu jogando num grande clube, Corinthians recebe um bom jogador e o Guarani financeiramente se recupera. Presidente volta amanhã, né, Júlio? Oficialmente termina hoje a licença do presidente, então tô imaginando que amanhã ele não ficou inativo, viu? Eu posso garantir isso. De certa forma, o Ricardo Moisés estava acompanhando ali, né? Tudo que acontecia, inclusive ele participou das assembleias. E ontem tivemos uma reunião sobre SAF no Guarani, e o Ricardo Moisés muito ativo também nessas reuniões e também encontros com os conselheiros. E a gente sempre brinca nessa questão, mas tá mais se despedindo do que contratando. Mas é normal nesse momento, nesse primeiro momento é normal, né, cara? Sim, até porque as nossas equipes, ela tem... O Guarani é assim, né? Ele anuncia de 3, 4 de uma vez, né? Demora um pouquinho até para oficializar realmente, para anunciar para a galera. Preocupa sim, a base se diluindo, né? Vamos ver como que o Guarani vai se remontar aí pro Paulistão. Bom, teremos um CBN Esportes mais curtinho e mais cedo, a partir das 3 da tarde, por conta da transmissão do jogo entre Argentina e Polônia, a partir das 3h30 na rede CBN. Então até a tarde, Júlio Nascimento. Até, meu caro Rafael Pio e Carlos Eduardo de Freitas. Valeu, Carlão, até lá. Valeu, Piozinho, até já. A gente volta às 3 da tarde, até. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade